Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Primeiramente, queria falar que vocês se inscrevem aí no canal. Hoje eu vou falar sobre A Morte no Nilo, esse livro. Lembrando que hoje seria para me falar sobre uma lista de infanto juvenil, mas eu vou deixar para semana que vem, eu não vou botar essa semana. Eu vou resenhar porque seria muito justo da minha parte não falar sobre esse livro. Já tem quase umas 2 semanas já que eu já li esse livro, então eu estava muito animada para ler, para falar sobre ele aqui, tá? Então eu vou começar. Esse livro, como todo já sabe, ou não, ele é protagonizado, é um dos livros protagonizado por Poirot, um dos famosos detetives que tem, que é o Sherlock Holmes, né? Que Sherlock Holmes também é muito massa. E Poirot também não vai ficar de fora. É um cara que realmente prende a pessoa quando a pessoa lê. Eu já tenho acho que uns 4 livros dele aqui. Eu já li 2 e são muito bons mesmo. Eu dou 5 estrelinhas nesse, apesar de enrolar um pouquinho. Eu fiquei tipo 1 semana e meia aí tentando ler esse livro, porque tava muito. Pra mim tava um pouco enrolado no início, porque tinha aquela introdução toda de personagem. Foi de 30 capítulos, 11 só foi pra introduzir os personagens. Alguns personagens, como os coadjuvantes e os principais, né? Pra você entender mesmo o livro. Eu achei uma tradução muito boa, né, da LPM, porque acho que tem outras traduções, acho que tem da Globo, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o livro, se você queira comprar, ajuda bastante. Eu vou começar a falar sobre a protagonista, que é uma das... Aqui nesse livro, aqui se vive um romance, ou seja, um triângulo amoroso, tá? E nesse triângulo amoroso você vai ver algumas briguinhas aí. Eu achei meio clichê esse romance aqui, porque é muito hilário, muito hilário, muito hilário mesmo. Tem alguns momentos que são muito hilários, muito hilários. E como vou falar aqui, né? Ele é um dos principais protagonistas também, o Poirot, né? Hercule Poirot. E o triângulo amoroso lá, que é vivido por Jacqueline, Lynette e Simon, né? Os três. E aí fica um triângulo amoroso muito... Eu achei meio clichê, pra falar a verdade. Mas, enfim, se vocês... Eu realmente... Eu recomendo esse livro, realmente recomendo. Tirando fora isso, eu acho que é um crime policial muito massa. Vamos continuar com a história. A história começa como eu já falei, com a apresentação de alguns personagens, tanto os principais como os coadjuvantes. Eu não vou falar sobre os coadjuvantes, porque eu acho que não tem, apesar de ser uma grande importância, aqui vai ter algumas... Se eu falar sobre os coadjuvantes, vai ficar aqui uns, sei lá, 1 hora, 3 dias aí falando sobre o livro. Apesar de ser um livro muito fino, de 300 e poucas páginas, 319 páginas, eu falaria muita coisa aqui, né? Mas, enfim. Aqui você vai vivenciar o triângulo amoroso, como eu já falei, entre Jacqueline, Lynette e Simon. Os três vão ficar nessa briguinha aí de... Vou começar do início. Lá, quando você começa a ler, você já começa Lynette falando com a Joana, que ela só aparece mais ou menos no início do livro, e só. Ela é mencionada algumas vezes também ao longo do drama, mas ela não só aparece no início. As duas conversam e a Jacqueline é mencionada algumas vezes, até antes dela chegar. Até que ela chega,
né? Nessa mesma hora, tipo, uns 30 minutos depois, mais ou menos isso. Ou 1 hora depois, mesmo dia. E lá ela chega lá toda alegre e fala para a melhor amiga, a Lynette, que ela precisa de um favor. E ela fala bem assim, claro e tal, você quer, meu noivo vai chegar aqui, ele precisa de um emprego, blá blá blá, e como você é rica, você, é, você recruta ele para ser administrador da casa, aquele Lynette é super rica, é milionária, rica, riquíssima, toda plena. Ela é plena, sinceramente. No início você vê. Só que ela quer controlar tudo, todo mundo, todos, tudo e todos na sua volta. Aí quando ela. Até alguns momentos, né? Por exemplo, o momento que. Até o. Mais ou menos aí. O que? Mais ou menos 6, 7. Sétimo capítulo. Você vê que aí você não vê nada sobre a questão do drama deles, o que eu achei um pouco ruim, né? A questão de um pouco aí, por que digo isso? Porque quando chega mais ou menos a apresentação aí de duas pessoas que é sobre Jin e a mãe dele, ele aparece falando já com a questão do drama, a questão de Lynette já casar com o Simon. E aí você não entende nada, e você fica pula da vida porque você não pegou a parte do drama ou porque você só, ao longo da história você só vai saber porque, mas como aconteceu realmente, eles dois se você vê ao longo do drama como aconteceu de fato, mas não fala assim com especificidade, sabe? Que eu achei muito estranho. E aí eles vão passar a lua de mel no Nilo. E aí a Jacqueline, né, o Simon mais Lynette vão passar sua, sua lua de mel no, no Nilo, claro. E aí a Jacqueline resolve também ficar seguindo eles pra todo canto que eles forem. Se eles for pra outra cidade ou algum país, ela resolve ir atrás. Mesmo sendo, tipo, super pobre, sem gorjeta, sem nada, ela resolve ir. Ela pega, acho que ela pega emprestado dinheiro, essas coisas, pra poder ficar seguindo. Essa questão de vingança, segundo ela, era pra isso, pra se vingar. Quando ele chega no Lilo, inclusive Borat e tudo mais, a Lynette chama muita atenção por ser rica. Ela é bonita, rica e tudo mais. Então ela é super empochada por todos à sua volta. E lá as pessoas falam sobre isso. E aí quando chegou na parte de Borat, né? Borat chega a alguns momentos e descobre que ela era invejada por todos, claro, tudo mais. E por que ela se casou com uma pessoa pobre, né? E isso ficou muito claro pra muita gente, que eles se amavam e nada mais. Mas mesmo assim, falo, mano, eu não gostei dessa parte só de não pegar esse drama aí deles. Tipo, como é que ficou realmente. Mas segundo a trajetória que tem aqui no livro, dizendo que se apaixonaram e acabaram. Lynette Lynette e a Jacqueline acabaram brigando, discutindo, por causa disso acabaram se afastando e óbvio, Simon e Jacqueline isso ficou também bastante óbvio que era tudo ela brigando, mas tudo muda, tudo muda. Tudo muda porque, aliás, antes disso, dessa questão dessa mudança, vem a questão das briguinhas deles, que isso também é muito óbvio. Aí começa a briguinha deles e Borat fica como intermediário disso. Isso é meio engraçado, porém é meio louco, sabe? Muito louco. Borat fica intermediário disso e tem alguns momentos que ele ficou puto da vida por causa disso.
Inclusive com as conversas com Jacqueline, porque Jacqueline fala, eu vou me matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Jacqueline. E aí isso fica um pouco conturbado pra ele fica puto da vida. E quando ele chega na conversa de Lynette, ela é super controladora. É quando ela não consegue que ela, tipo, corta a relação, não sei o que. Ela tenta fazer de tudo pra poder controlar a situação, pra poder mandar em todos, pra poder fazer isso. Ela é um pouco assustadora, de certo modo, quando você lê. Tem um lado assustador dela, que ela tenta ameaçar a pessoa. Se não for por dinheiro, tenta fazer com sua beleza, ou tenta fazer um draminha pra poder fazer isso. Mas para de falar isso, ó, eu não vou fazer esses favores porque é um favor, ele, antes de lá conversar com Jacqueline, ter uma conversa, ela que pediu pra fazer isso. Mas ele falou que não ia fazer isso por ela, ia fazer por amiga dela, não ia fazer. Aí ela ficou meio chateada por causa disso. E eu achei muito legal, muito sincero, assim, da parte de Porridge. Você vê que ele é muito sensato, né? Muito sensato nesse livro. Muito sensato mesmo. E aí houve uma confusão, tudo virou uma maluquice quando Jacqueline fica bêbada. E lá só se encontra com ela uma personagem cativante, né? Que eu não lembro o nome. E um cara desconhecido, um cara pouco conhecido e o Simon. Eles quatro. Por ali, nesse ambiente aí. E lá ela fica bebona e começa a falar um monte de coisa pra Simon, que fica atrás dela e ele escuta tudo mais. Aí ela vai lá, pega na bolsa dela eu acho que é um mini devolve e ataca nele. Ele pega na perna dele. E aí ele sente tudo mais, todo mundo vai socorrer. E aí ela larga a arma e começa a dizer um monte de coisa, faz o maior drama, chora tudo mais. Fica fora de si. E desaparece e acho que é jogado pra baixo de uma poltrona aleatória. E aí lá ela é levada pra uma enfermeira lá de umas das personagens, né? Uma enfermeira da uma das personagens lá que fica cuidando de uma das personagens. E aí a enfermeira leva pra cuidar dela. E isso vai ser uma reviravolta muito grande. E aí lá começa uma confusão e tudo mais. Aí de repente, né, por volta aí de repente, nesse meio termo aí, nessa confusão toda, todo mundo vai pra um lugar. E aí o Porridge, depois que acaba essa confusão aí, Porridge recebe a notícia que Lynette está morta. E aí começa a maior. Aí todos começam a receber notícia que isso aconteceu. Mas ele não está convencido. Ele tem horas que fica nos momentos porque que aí ele vai tentar fazer o crime. E se você. Como eu não vou dizer o resto porque é e nem o final, porque isso seria muito sem graça pra você, né? Como ele desvenda esse crime. Então, vai ficar aí a dica. É uma história muito bizarra, de certo modo, mas eu gostei bastante. Ela tem alguns momentos que você imagina pra caramba. Ela deixa a Cristina, ela deixa muito óbvio alguns momentos, pra imaginação da pessoa. Eu imaginei pra caramba, muito pra caramba. Eu só me lembrou daquela série Alto Mar, sabe? Que tá aí, sim, lembrando que houve outras mortes também, além depois disso, para quando as pessoas estão ser prestes a ser contadas, ela acabam sendo mortas. Então levou mais ou menos 3 ou 4 pessoas para morrerem
pra eles descobrirem realmente quem foi quem foi que realmente matou essas pessoas. E todas elas eu acho que foram mulheres. Isso é meio bizarro, né? Mas é um livro muito bom. Eu só muito bom, muito bom. Antes de ler esse livro, pra falar a verdade, me lembrou bastante, porque eu já havia visto a sinopse dele. Me lembrou bastante aquela série Automáquina da Netflix. Então, como eu já falei, eu gostei bastante. Eu não vou dar mais spoilers do que aqui, porque é um crime que você vai se relevar bastante e que tem o final, né? Então eu não vou falar muito para não dar spoiler. Mas é só esse vídeo aqui dá mais ou menos pra você entender. Então, tchau, até o próximo vídeo.